Boa tarde, meu povinho do quinto ano. Hoje em História nós vamos falar sobre a República Velha, tá bom? Então peguem a folhinha, acompanhem aí, que é bem pequenininho, rapidinho a gente encerra e a gente faz nossas atividades, tá bom? Então vamos lá. A República do Brasil teve início no ano de 1889. Se lembra que a nossa última folhinha foi sobre a proclamação, né? 15 de novembro. E continua até hoje. Então, desde 15 de novembro de 1889, o Brasil é uma república desde agora, desde os dias atuais. O período que corresponde à Primeira República ou República Velha também é chamada de República do Café com Leite, tá bom? Então, esse período aí da Primeira República também a gente pode chamar de República do Café com Leite. Os barões do café de São Paulo e os grandes criadores de gado de Minas Gerais fizeram um acordo entre eles, se revezariam na presidência da República. Então, por isso que a gente pode chamar esse período aí da Primeira República de República do Café com Leite. Por quê? Porque os barões do café de São Paulo, tá? Eles ficavam se revezando no poder. Então, um período quem era presidente era alguém de São Paulo, e aí depois quem era presidente era alguém de Minas. Então ficava sempre se revezando assim, alguém de São Paulo, alguém de Minas, alguém de São Paulo, alguém de Minas. Porque de São Paulo eram os barões do café, né, cheio de dinheiro. E de Minas eram os criadores de gado, também tinham bastante dinheiro. Então, a República do Café com Leite foi isso, foi um acordo entre São Paulo e Minas para se revezarem na presidência, tá bom? Na República Velha, o poder político ficou concentrado nas mãos das oligarquias regionais. O direito ao voto manteve-se restrito às pessoas alfabetizadas do sexo masculino. Então, só quem podia votar eram homens e alfabetizados, que eram apenas 8% da população brasileira. Um pouquinho gente, né? As mulheres, mesmo as alfabetizadas, não podiam votar. Indígenas, negros e mestiços foram simplesmente ignorados e nem foram lembrados. Então, só quem podia votar eram homens alfabetizados. Nesta época, não havia liberdade do voto. Não era como hoje, eu quero votar no fulano, vou votar. Tinha ali sempre gente ali pressionando você, chantageando para você votar em quem ele queria que você votasse. Imperava o coronelismo, isto é, o voto não era uma livre escolha. Então a gente fala que nessa época imperava, né, o coronelismo, porque o voto não era de livre escolha, tá? O povo seguia a escolha do coronel do lugar. Pois como o voto não era secreto, não é hoje secreto, a gente bota na máquina, fica lá atrás, tem aqueles negocinho tampando para ninguém ver quem você vota, né? Não é secreto. Todo mundo sabia em quem você votava. Então, como o voto não era secreto, era muito fácil, né, forçar os eleitores a votar no candidato que eles queriam, né, indicado pelo coronel. Porque cada lugar aí tinha um coronel e ele que falava, quero que votem em fulano. E o voto não era secreto, então todo mundo sabia, né? Então, ele não votou, já sabia, né, Era assim mesmo, gente. Então não votou em quem o coronel queria, sofria coisas, desaparecia do nada, ninguém sabia onde aquela pessoa ia parar, né? É só a gente que tá sabendo aqui, né? O voto imposto pelos coronéis contra a vontade do eleitor ficou conhecido como voto de cabresto. Sabe o que é cabresto? Quando vocês já viram um cavalo que bota aquele negócio assim na boca e aí eles ficam puxando assim atrás, aquilo é o cabresto. Então se chamava voto de cabresto justamente porque o voto era contra a vontade do eleitor. Ele não queria votar naquela pessoa, mas ele tinha que votar por causa, né, do coronel que pediu, né, ordenou para eles votarem, e se não votasse eles poderiam sofrer consequências. Então, como o voto não era secreto, era, né, mandado,
ficou conhecido como voto de cabresto, porque era um voto contra a vontade do eleitor. E assim passaram-se os anos. Então, esse texto da República Velha é pequenininha. Depois a gente vai ver, né, a outra república, tá bom? Vamos ver, era Vargas, até chegar nos dias de hoje. Então, a República do Brasil começou lá em 15 de novembro de 1889 e segue até hoje. Só que naquela época o voto não era secreto, tá bom? Hoje é. E só podiam votar os homens alfabetizados. E aquele período lá do Primeiro Império ficou conhecido como República do Café com Leite. Por quê? Porque os barões de café de São Paulo e os criadores de Minas e os criadores de gado de Minas fizeram um acordo para se revezarem no poder. Então, agora, porque eles eram a maioria, né? Então todo mundo se reunia, São Paulo e Minas se reunia, então todo mundo vai votar em alguém de São Paulo. Aí pronto. Aí agora, depois, todo mundo se reúne para votar em alguém de Minas. Então, foi assim até que São Paulo deu uma volta neles aí, depois a gente vai ver isso. Então, o voto na época era chamado voto de cabresto, porque o voto era sempre, né, mandado pelo coronel, eles não tinham liberdade de votar, tá bom? Então, essa é a nossa folhinha de história hoje, República Velha, e lembrando que as mulheres, índios, negros não podiam votar, tá bom? Então, a gente fica por aqui com o nosso texto da República Velha. A gente vai fazer exercício, vou deixar para vocês e vocês vão fazer rapidinho, porque esse texto, ó, rapidinho, né? Então tá bom. Um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.